bastante comum o brasileiro sair do Brasil e até Ushuaia e de lá até Prudhoe, onde vocês estiveram. E depois começou, né? A próxima viagem foi para o deserto do Atacama e tal. Quanto tempo demorou esse teu planejamento, apesar de você já ter uma experiência antes em viagens de moto e tudo mais? Sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Já tô sabendo que tem alguém copiando a nossa vinheta aí em outros podcasts, é isso mesmo? Essa abertura esses dias por aí. Olha aí, ó. E boa madrugada também, né, Roy? Porque como vamos falar de mundo por terra aqui, sem sombra de dúvidas, o mundo inteiro irá nos ouvir. Então pode ser que escutem de madrugada em todos os ambientes do mundo aí, né? Bom, estamos começando o terceiro episódio aqui da série do Land Rover Brasil 2024. Estamos aqui em Campos do Jordão. Hoje o clima um pouquinho mais gelado por aqui, na casa dos 15 graus, mas acredito que a sensação térmica está um pouquinho abaixo. Mas um clima bem agradável, bem confortável. E hoje vamos falar sobre as 2 voltas ao mundo que o Roy e a Michelle deram dentro de uma Land Rover Defender. Ontem tivemos a oportunidade de assistir o documentário deles, que é um material produzido de forma cinematográfica, onde eles contam como foi as 3 vezes que eles chegaram na latitude 70, tanto no Alasca, quanto na Noruega, quanto na Sibéria, dentro do Land Rover. Aqui do meu lado direito tem um convidado especial que vocês já conhecem, Adriano Costa, Head of Business da Austin Motors, responsável por toda a parte comercial da Austin Motors e diversas marcas, entre elas Jaguar Land Rover, né, Adriano? Então, como falei, vocês já o conhecem, mas sempre válido reapresentá-lo. E aqui do meu lado esquerdo temos o Roy, que é o responsável por esse projeto de 2 voltas ao mundo dentro de uma Defender e um tanto quanto ousado e aventureiro, eu diria, viu, gente? Em um momento em que os próprios nativos falaram que era melhor ele não ir, ele decidiu ir atrás do sonho dele, do objetivo principal, e ele está aqui hoje para contar para nós um pouquinho de como foi essa experiência das 3 vezes no Latitude 70 aí. Seja muito bem-vindo, Roy, sejam muito bem-vindo, Adriano, e bora conversar então sobre essas 3 missões complexas aí com um único objetivo, que é a Latitude 70, Roy. Vamos lá. Queria agradecer a oportunidade, né? Estamos aí falando novamente sobre esse assunto que é um tanto inusitado, né? Chegar na latitude 70. É preciso primeiro entender o que é a latitude 70, né? Para quem não está familiarizado, a linha da latitude 70, se nós partirmos da linha do Equador, é a latitude 0, né? A linha, quer dizer, não seria uma linha, é um ponto. O Polo Norte é a latitude 90, que daí não é uma linha, é apenas um ponto, né? E nós queríamos ir até a latitude 70 graus norte dirigindo, né? Não seria, nós não estaríamos contentes se a gente fosse com algum outro meio de locomoção, barco ou avião, para cruzar a linha da latitude 70. Não, nós queríamos ir com o nosso carro Defender Land Rover, né? Dirigindo para cruzar essa linha dirigindo, né? E aí teve alguns perrengues ao longo do caminho aí, né? Porque no Alasca e na Noruega, né? Que a gente queria ir um por continente. No Alasca e na Noruega tem estradas, na Noruega inclusive asfaltadas, né? Mas na Rússia não existem estradas a partir ali da latitude 62, mais ou menos. Então, 8 graus de latitude nós tivemos que fazer por cima de rios congelados. Nós tivemos que planejar a nossa viagem. Desculpa te interromper, Roy. Obrigado, James. Trouxe um cafezinho para nós ao vivo aqui. Obrigado. Pode continuar, Roy, perdão. Então, nós planejamos a chegada na Rússia, na Sibéria, no inverno, começo de janeiro, que era quando os rios estavam começando a congelar, para que nós pudéssemos seguir por uma estrada de inverno, ou seja, eles chamam de Zimnik, que é a estrada de inverno que ela se forma em cima de rios congelados, em cima de lagos congelados e por cima também da floresta que eles têm, que é taiga e tundra, né? Que na verdade formam um pântano no verão. E é por isso que fica tão difícil de ter alguma estrada nessa latitude norte na Rússia. Eles têm muito minério, muito petróleo, então eles precisam atingir essas latitudes para explorar essa riqueza. Só que como é um solo permanentemente congelado, que eles chamam de permafrost. Quando chega o verão, só a camada superficial desse gelo derrete.
e o gelo que está por baixo não deixa essa água absorver. Então vira um pântano e totalmente intransponível. É simplesmente impossível, né, você conseguir fazer uma estrada, ou não é impossível, mas realmente caro, um projeto caríssimo, né, e super difícil. Então por isso que as estradas acabam ali na latitude 66, 62 mais ou menos, né? Então 8 graus nós tivemos que ir por rios e lagos e floresta de taiga e tundra congelada. É um tanto quanto desafiador, né? Apesar do Adriano ser convidado aqui do podcast, hoje ele vai ser meu co-host aqui. Então ele vai ter a missão de fazer perguntas ao Roy junto comigo. Então essa missão é tua agora aqui. Legal. Bom, aí você começou direto pelo projeto mais desafiador, eu creio, do projeto Mundo por Terra, né? Mas talvez quem não tenha te assistido aí no último episódio, que vocês tiveram a oportunidade de gravar aqui com o Motor e Mentor, acho que seria legal você só resgatar e contar um pouquinho da primeira viagem também. Como foi a primeira viagem? E depois chegando na ideia do Paralelo 70, eu fico curioso, porque você marcou 3 pontos aqui distantes na parte de cima do globo, é por isso que tem esses 3 pontos que vocês escolheram, ou surgiram do Alasca, e aí pensaram onde é que é do outro lado? Como é que foi essa questão aí? E depois, se você puder voltar e contar a primeira viagem, isso seria legal. Na verdade, é bem legal até como a gente chegou nessa tal de latitude 70, da onde surgiu esse nome, né? Quando nós estávamos planejando a nossa segunda volta ao mundo de carro, olhando no mapa em casa, com o mapa do mundo aberto, né? Nós estávamos percorrendo as Américas, né? América do Sul, América Central, América do Norte, seguindo as estradas, para ver por onde a gente passaria, o que teria no caminho para a gente conhecer. E quando a gente chegou no Alasca, tem apenas uma rodovia que sobe ao norte, né? E quando a gente chegou nas proximidades de Prudhoe Bay, olhando no mapa ali, nos chamou a atenção uma linha, né? Que é uma linha que percorre o mapa, né? Que é a chamada linha da latitude 70, que está acima da linha do Círculo Polar Ártico, né? Nos 66 graus. Não, um pouco antes de Prudhoe Bay, um pouco antes, E um pouco antes da linha da latitude 70 também tem uma linha pontilhada no mapa, pelo menos no nosso mapa era assim, que chama-se a linha do Círculo Polar Ártico. O que significa isso? Que acima da linha do Círculo Polar Ártico, que está a 66 graus e 33 minutos, começa o Ártico. E o que delimita o Ártico? A partir dessa linha, pelo menos um dia no inverno, o sol não chega a subir no horizonte e no verão não chega a descer no horizonte. Ou seja, pelo menos um dia e uma noite acontece o sol da meia-noite e a noite absoluta. E quanto mais ao norte você for indo, mais dias e mais noites vai ter a noite absoluta, o sol da meia-noite, ao ponto de que, olha que interessante, ao ponto de, quando a gente chega no Polo Norte, que é os 90 graus, lá só existe um nascer de sol e um pôr de sol por ano. Porque o sol nasce para ficar 6 meses acima do horizonte, no verão, e quando ele vai se pôr, ele vai ficar 6 meses abaixo do horizonte. É muito louco, né? E a gente passa a pensar nisso só quando a gente começa a se deparar com essas questões, né? A gente começa a estudar um pouco disso aí e tal, e começa a perceber, né? Indo, viajando lá, como essa geografia, essa física, todo esse negócio funciona lá em cima, né? Eu fiz esse link das 2 viagens porque, observando aqui os viajantes brasileiros, principalmente, o pessoal da América do Sul, sempre tem como meta, assim, percorrer o continente americano de ponta a ponta, né? Então é bastante comum o brasileiro sair do Brasil e ir até Ushuaia e de lá até Prudhoe Bay, onde vocês estiveram. Então, na primeira viagem, eu me recordo que vocês foram para a Colômbia e de lá já montaram o carro no navio, né? Não tinha essa ideia, essa meta de percorrer a América primeiro? Acabou ficando para a segunda viagem, por quê? Tem uma história legal, Adriano, que eu vou resgatar um pouquinho mais para trás. Da onde surgiram as ideias das 2 voltas ao mundo? Ou seja, a gente fez 2 viagens de volta ao mundo, né? Mas eu já havia feito algumas viagens antes também, de moto. Eu tinha uma Super Teneré, depois tinha uma CB500, tive outras motos que eu fiz algumas viagens já anteriormente. E sabe qual era o primeiro desejo meu? Quando a gente olha a América do Sul, ela quase tem um formato cônico, né? Eu queria ir até onde terminasse a estrada.
o meu primeiro desejo, mas isso já era em 99. Estamos falando aí de praticamente 25 anos atrás, né? Eu não sabia o nome de Ushuaia, que é a última cidade, Terra do Fogo. Claro que eu já tinha ouvido falar disso lá na escola, né? Mas não, sabe, eu não tinha isso fixo na minha mente. Mas eu sabia que o mapa é cônico e eu queria ir de moto até onde terminasse a estrada, porque eu queria ver como é que era, se tinha uma rotatória, se a estrada terminava numa placa, se dizia assim, aqui a estrada termina. O meu desejo era conhecer isso aí. Aí eu comecei a planejar essa minha primeira viagem de moto, né? E fui realmente até onde terminava a estrada, né? E depois começou, né? A próxima viagem foi para o deserto do Atacama e tal, e o sonho começou a crescer. Aí eu conheci a Michele, nós fomos novamente para o Atacama, com um Land Rover já, mas era um 110 que eu tinha na época. E a América começou a ficar pequena, né? E aí veio o sonho de fazer a volta ao mundo, né? Nesse momento nem olhou para o Alasca. Não olhei para o Alasca, não. Porque o Alasca, ele tinha ficado para o final da viagem. E vou te explicar por quê. Nós entendemos, não olhando para o mapa assim em questão de distâncias, mas de facilidade. Facilidade tanto de informações como de infraestrutura. Pelo menos na nossa visão, a América do Norte e a Europa estão muito mais próximos do Brasil, a nível de facilidade, né? Pô, nós conhecemos mais, a gente já, né, tem mais. Se for para ir de avião para a Europa ou para a América do Norte, as passagens aéreas são mais baratas, né? Agora, se você for pensar para você viajar para a Ásia, para o Oriente Médio, para a África ou para a Oceania, tudo se torna mais caro e mais distante, a nível de facilidade. Não estou nem dizendo distância de mapa, né? Então, o que a Michele e eu pensamos? Nós começamos a nossa viagem na América do Sul, fomos até a Venezuela. Fomos até a Venezuela porque lá a gente conseguiu um documento importante que a gente precisaria para essa primeira viagem de volta ao mundo, que se chama Carnet de Passagem em Douanes, né? Falando em francês, Carnet de Passagem em Douanes, que a gente só conseguiu na Venezuela. E de lá a gente despachou o nosso carro logo para a Oceania, para a Austrália. Por quê? Começo de viagem, mais energia e também maior... a nossa carteira ainda estava mais recheada, né, de dinheiro, porque na verdade, nós vendemos algumas coisas que a gente tínhamos e investimos no nosso projeto de volta ao mundo. Mas nós sabíamos que quando essa viagem fosse terminando, o dinheiro ia chegando no fim. Então a gente deixou a Europa por último e também a América do Norte, porque seria, né, para aqueles lugares que estão mais fácil para a gente ir, caso terminasse o dinheiro. Então vamos concentrar o dinheiro para a Oceania e para a Ásia e para a África, que é onde a gente teria certeza que seria mais difícil da gente voltar algum dia. Então foi dessa forma que a gente pensou. O iniciante overlander, né, aquele que quer começar, quer comprar um New Defender aí, pegar a estrada e sair, a primeira pergunta que ele sempre fala é assim, né? Pô, mas eu não me sinto seguro para pegar o carro e sair. Ou o motorhome, né? Vocês conseguiram unir as duas coisas aí. E o pessoal sempre fala assim, mas na América do Norte, na Europa tem infraestrutura, tem onde parar, tem segurança e tal. E vocês foram direto lá pro Cazaquistão, né? Como é que é o nome da palestra lá? Não sei onde é que estão. Onde é que estão? Onde é que estão? Não sei onde é que estão, né? Então vocês acabaram indo direto para essa região mais inóspita, assim. Fala um pouquinho dessa questão assim do medo, porque tem muita gente que quer começa usando um camping, usando uma infraestrutura ali privada para passar a noite, né? E vocês já foram direto para regiões lá que, enfim, não tinha conhecimento da língua, da legislação, da cultura. Eu acho que essa parte do medo do início aí é legal para o público saber. É uma questão interessante, assim, né? Porque as pessoas nos perguntam bastante, assim, onde nós ficávamos, né? Quando nós viajávamos, né? Primeiro que o nosso orçamento ele era bem limitado, ele era bem enxuto, né? E nós não tínhamos, como as nossas viagens foram muito longas, né? Vamos falar da primeira volta ao mundo, foram 1.033 dias e a segunda volta ao mundo foram 1.197 dias. Se cada dia desses nós tivéssemos que pagar, vamos supor $10, vamos arredondar para 1.000 dias, né?
se a gente tivesse que pagar $10 num camping por pessoa, ou mesmo que fosse por carro, a gente já está falando em $10.000, né? Então, assim, se a gente tivesse que, num restaurante, usar a facilidade de um restaurante, que custasse também, sei lá, $5 por refeição, a gente sempre tem que multiplicar por 1.000 dias. E isso encarece muito, ou iria encarecer muito a nossa viagem, porque o nosso orçamento era apertado, né? Então, é claro que nós sofremos um pouco no começo com isso, porque foi um aprendizado, mas nós acampávamos em qualquer lugar. Nós não usávamos a infraestrutura de campings ao longo da nossa viagem. Muito pouco, né? Por causa desse orçamento reduzido. Apesar de que, assim, na Oceania, foi interessante porque tanto na Nova Zelândia como na Austrália, eles têm muita infraestrutura de camping. Eles viajam muito nesses dois países. Então lá tem camping para todos os lados. Mas o problema é o seguinte, já são países mais de primeiro mundo, então nós estamos falando aí de $35, $40 a estadia. Então já estamos falando de $40.000 se fosse multiplicar pelos 1.000 dias, né? Que seria muito mais caro para a gente. Mas o medo é mais no começo, quando você começa a viajar. E quando você começa a perceber que o mundo não é tão difícil assim, você vai perdendo medo. Inclusive lá no Ondiaquistão, no Uzbequistão, no Cazaquistão, no Afeganistão, né? Nós entramos com o nosso carro dentro do Afeganistão e nós acampávamos simplesmente no meio da natureza, né? Onde a gente achava um local seguro, né? Aí, claro que vinham as nossas estratégias de como encontrar esses lugares, né? Ou a gente escondia o carro, né? No meio da savana, por exemplo, na África, para não despertar olhos curiosos, né? De repente algum olho maldoso ali no meio dos olhos curiosos, né? Para tentar causar algum mal ou tentar roubar alguma coisa, né? Mas nós fomos percebendo que esse mundo é muito mais seguro e as pessoas são muito mais boas do que más, né? A gente percebeu assim, a gente até fala, 99% ou 99,9% das pessoas são boas, né? Elas são mais curiosas, elas vão mais lá, né, no teu acampamento para saber quem a gente é, de onde a gente vem, do que com o olho maldoso. É claro que nas cidades grandes a gente tem que tomar um cuidado maior. Aí nas cidades grandes a gente usava estacionamentos de igrejas, estacionamentos de hotéis. Aí sim, a gente pedia para usar só a infraestrutura da segurança do estacionamento e acabava dormindo no nosso próprio carro. Então, às vezes, a gente conseguia de uma forma bem barata isso aí, né? Às vezes eles nem cobravam, não, pode usar o estacionamento ali, fique lá tranquilo, com segurança, mas principalmente nas cidades grandes. As cidades pequenas, que era o nosso maior gosto, né, por viajar nas cidades pequenas e no interior, né, a gente acabava sentindo assim que qualquer lugar, era bom, era seguro, e a gente praticamente não teve problema com segurança nas duas viagens de volta ao mundo. No teu primeiro livro, que aliás eu recomendo, que eu já li os dois, O Mundo por Terra e o Latitude 70, né? Teu primeiro livro tem um relato bem interessante, na verdade, da Michelle, falando sobre a visão da mulher percorrendo aqueles países ali, porque eles passam por Afeganistão, Paquistão, Irã, vários países que as culturas são muito diferentes em relação à mulher, né? Mas eu queria ouvir a tua visão, enquanto marido dela, se em algum momento você se sentiu assim, colocando ela numa situação de risco ou numa situação que você precisasse achar uma forma ali de contornar, porque além da questão cultural, né, do assédio, vamos colocar uma forma ampla da palavra, né? Em alguns momentos ela não podia nem aparecer em público, né? Como que foi o espírito protetor do homem ali nessas situações mais adversas? Houveram casos assim, né? Principalmente... Não vinha a cabeça do teu sogro assim, onde é que tá metendo a minha filha? Eu diria que houveram mais situações de assédio, mas talvez que não comprometessem tanto a segurança, apesar de que a gente já ouviu relatos aí de viajantes que sofreram algum problema real, né? Mas pelo menos a nossa, né? Como era um casal viajando, né? Às vezes houveram algumas situações de assédio, mas mais com os olhos do que com as próprias mãos, né? Quando vê que é um casal viajando, porque, por exemplo, vamos falar do Paquistão ou da própria Índia, né? O Paquistão
as mulheres, culturalmente, elas são as pessoas que ficam em casa cuidando dos filhos e cuidando da própria casa, trabalhando em casa, né? Obrigatoriamente lá a Michelle tinha que se cobrir, né? Com o hijab, né? Ela não podia mostrar nada mais do que as mãos, né? E o rosto, né? Porque o ombro, por exemplo, a barriga, são tudo partes íntimas da mulher. E ela tinha que usar roupas até que não marcassem as curvas, né? Então roupas soltas e tal, para já não despertar esse assédio, né? Mas a gente percebia, assim, como às vezes a Michelle era a única andando nas cidades em público, porque as mulheres dos paquistaneses estavam em casa, né? Protegidas pela própria casa, né? E quem andam nas ruas, os comerciantes, são os homens, né? Então a gente praticamente não via mulheres. E se via, elas estavam muito mais protegidas até do que a mulher, do que a Michelle, né? Com burcas, né? Que às vezes fechavam, principalmente no Irã, né? No Irã é um país, apesar de que a gente adorou o Irã a gente foi muito bem. Foi no Irã que vocês foram numa casa de família, né? Foram recebidos. Eles nos convidaram para ir numa casa de família, tiraram nós da rua, né? O Irã, assim, foi um dos países nas nossas 2 viagens que melhor nos recebeu como um todo, assim, dos 103 países, o Irã nos recebeu muito bem. Só que lá eles têm o islamismo até como forma de governo. Então, é obrigatório, assim, perante lei, a polícia controla isso. Se a mulher não usa a burca ou o hijab, ela pode ser presa, né? Ela primeiro vai ser chamada a atenção para ser usado, mas é passível de prisão uma mulher que não usa o hijab, né? Então, a gente acaba estudando isso aí, né? Nos livros e tal, a gente acaba e até a estrada vai te ensinando, né? Você vai conhecendo muita gente que já viajou por lá e tal, e eles vão dando essas informações para a gente já sabia de antemão que a Michelle precisava mesmo se cobrir lá no Irã e tal. E no Paquistão, ela se cobria meio que para se proteger dos olhares maldosos, sabe? Porque ela se sentia até um pouco mais segura não estando coberta, né? Porque é um país de homens, né? Então só ela passeando pelas cidades comigo, mesmo estando comigo, os homens ficam, né, em cima, olhando e tal. Apesar de que a gente nunca sentiu insegurança. Era mais essa questão assim da privacidade, né, e dos olhares um pouquinho maldosos, mas nunca uma questão assim de que a gente sentiu insegurança. Isso eu não me lembro de nenhum caso assim com a Michelle, né? E, Roy, me conta uma coisa, trazendo um pouquinho para a história do Alasca, ali onde vocês tiveram dificuldade do carro acabar falhando em determinado momento ali por conta do diesel. Como que vocês se organizavam? Quanto vocês tinham de autonomia de combustível? Isso cabia tudo dentro do carro? Vocês tinham um planejamento de postos? Como que é toda essa infraestrutura logística mesmo? Isso até nem seria no Alasca, né? Seria na Sibéria. Na Sibéria, perdão, na Sibéria. A Sibéria, porque o nosso carro teve que ficar ligado 40 dias ininterruptos, né? 24 horas por dia o nosso carro tinha que ficar ligado. Então a gente precisava ter um planejamento, né? De estar sempre com o tanque cheio, né? Sempre quando tinha uma oportunidade de abastecer, a gente abastecia, mesmo que o tanque não estava precisando ser completado, né? O diesel excedente ficava dentro do carro, né? Porque se ficasse do lado de fora do carro, congelava. Onde é que guardava o diesel? Na verdade, o diesel não congela. Na teoria, ele não deveria congelar, porque é um diesel especial para o frio. É um diesel ártico. Existem 3 tipos de diesel: o diesel normal, o diesel de inverno e o diesel ártico. O diesel normal é o que a gente usa aqui, o diesel de inverno é até para uma temperatura talvez de até menos 20, menos 25 graus, ou até menos 30, mas quando abaixo de menos 30 graus de temperatura, as localidades já usam o diesel ártico. Nos postos de combustível você abastece o diesel ártico.
que ele tem pouca parafina. Então, ele não deveria congelar, apesar de que congelou quando a gente chegou numa temperatura de menos 50, menos 55 graus. Ele acabou congelando também, né? Mas não deveria, né? Essa questão de planejamento de postos é assim, aonde tem oportunidade se abastece, e você mantém tudo sempre o máximo de cheio, né? Para não correr o risco de ficar sem combustível, né? É assim, porque existem estradas, cidades na Rússia, mesmo na Sibéria, mas às vezes a cada 300 quilômetros. Então, você acaba viajando para chegar logo num próximo, vamos supor, porto seguro, né? Onde se pode abastecer e tem maior infraestrutura, né? E esses 300 quilômetros entre cidades, você vai procurar, mesmo que você tenha que passar uma noite entre um lugar e outro, você vai procurar chegar logo no próximo porto seguro, né? Então, se me permitir, fala um pouquinho mais do Lobo, né? Por que você escolheu o Defender? E eu sei que ele já tem mais de 100 países, você entregou aí mais de 100 países percorridos, é um experiente guerreiro, né? Como é que foi essa escolha lá atrás? Por que escolheram o Land Rover Defender? E fala um pouquinho também da construção dele e depois da preparação para o frio. Se o diesel não congela, a água congelaria, né? Como é que era o abastecimento de água da casa e tudo mais? Eu acho que isso é interessante a gente saber. O Land Rover, na verdade, já é uma paixão de criança, né? Nós aqui no evento, nós estamos até com alguns participantes do Camel Trophy, né? Que foi uma prova que na nossa geração ela contaminou muita gente, né? Eu tinha meus 9, 10 anos e eu me inscrevi para o Camel Trophy naquela época. Né? A gente se inscrevia porque a gente recebia, não tinha internet naquela época, mas nas revistas Motor 3, eu lembro que vinha a propaganda do Camel Trophy, né? Você recortava e enviava. Eu e o meu irmão fizemos a inscrição para o Camel Trophy naquela época, né? E ele tinha 11 anos e eu tinha 9 anos, né? De tamanha a nossa paixão pelo Land Rover. Eu lembro que o primeiro Land Rover que eu vi na vida foi na África do Sul, quando nós fomos com um grupo musical que eu participo até hoje, na verdade, e a gente fez 2 viagens, 2 turnês musicais para a África do Sul, e foi o primeiro Land Rover que eu tinha visto na minha vida, porque os Land Rovers ainda não tinham vindo para o Brasil, né? E isso nos anos... Puxa, isso foi em 88, se eu não me engano. Foi em 88 essa Para quem viagem. está assistindo e não conhece a história do Camel Trophy, vale dar uma buscada na internet. Foi uma categoria Overland, né? Que aconteceu no início dos anos 80, acho que até início dos anos 90, né? Até no início dos anos 90. E era patrocinado pela Land Rover. Pela marca Land Rover, né? E a família adquiriu o primeiro Land Rover, que é um Série 1. E esse Land Rover está na família até hoje, é um 1948. Aliás, o primeiro ano de fabricação da Land Rover, né? E nós estamos com planos agora de colocar esse carro para funcionar, até para fazer um projeto de viagem futuramente com ele. E esse foi o primeiro Land Rover da família, né? E depois, eu lembro que eu comprei do meu cunhado um Land Rover noventinha, né? O noventinha, era um 97... Era 1997, depois eu vendi esse noventinha, comprei um 110 prata, que foi até esse que eu viajei com a Michelle para o deserto do Atacama, a primeira viagem que a gente fez, era um 2001, se eu não me engano, e depois que veio já, né, com o sonho de dar a primeira volta ao mundo, eu troquei o 110 por um 130, porque aí eu tinha a ideia de fazer um pequeno motorhome, mas foi meio que construído assim numa oficina de um amigo nosso, né? Ele é só latoeiro, não tinha experiência de motorhome, e nós construímos um pequeno motorhome com estrutura metálica e chapas de alumínio, isolamento de isopor e tal, e fizemos uma coisa meio caseira e funcionou, meio artesanal, e funcionou pelos 3 anos que nós fizemos a nossa primeira volta ao mundo, né? Então, assim, o Land Rover seria o carro que a gente iria viajar, certeza, porque já era, primeiro, paixão, e segundo, que eu identificava como um melhor carro para fazer essa viagem. Eu não enxergava num outro carro para fazer uma viagem de volta ao mundo, até pela capacidade de carga dele que ele tinha para carregar um motorhome, né? Então, foi por causa 4x4, né? Eu sempre fui muito ligado com o 4x4, então
Jamais eu ia escolher uma van ou um carro que não fosse 4x4 para fazer a minha volta ao mundo. Então eu tinha muita conexão já com a marca Land Rover, já desde aquela época. A última vez que eu te perguntei, esse carro estava com mais de 500 mil quilômetros com você, certo? Qual a quilometragem que ele está hoje? Ele está com 400 mil quilômetros hoje. Mas eu comprei ele com 16 mil quilômetros. Então ele rodou praticamente a vida inteira com você. Praticamente a vida inteira. E ao longo desses cento e tantos países aí, quando você precisou de manutenção, achar peça e tal, como que foi essa relação aí com assistência técnica? Não foi muito difícil, apesar de que alguns países não têm peça para a marca Land Rover. Por exemplo, vamos olhar aqui para a América do Sul. A Bolívia você encontra fácil peças para Land Rover em várias cidades, mas você cruza para o Peru, já não foi fácil porque naquela época, né, dos Defenders mais antigos, não era comum deles terem o Land Rover lá. Já no Equador você encontra. Então assim, eu lembro que no Irã, por exemplo, foi super difícil conseguir pastilha de freio para o Land Rover. Então eu tive que repastilhar uma pastilha original nossa. A gente tirou uma pastilha, cortamos um pedaço da pastilha para embutir numa pastilha original. Então, sabe, dependendo aonde você está, às vezes o país tem conexão com o Land Rover ou não, né? Mas, por exemplo, na Malásia, no Sudeste Asiático, a gente encontrou muito Land Rover ainda da década de 60, 70. Encontramos muitos Land Rover. Então lá foi fácil encontrar peças da marca. Na África também, a gente até no Sudão, na Etiópia, a gente encontrava peças se a gente precisasse, né? E aí era muito uma questão assim, aonde lá atrás, né, a marca Land Rover vendeu os seus carros, né? Em alguns países ela vendeu, outros países não, mas ela proliferou a marca, né, por muitos países do mundo, né? Então isso fez com que a gente tivesse possibilidade de encontrar as peças, né? E aí a segunda casa tem uma reconstrução, né? Tem uma segunda casa, na verdade, sobre o Lobo, né? Para a segunda volta ao mundo é outro projeto. Como a gente viajou 3 anos, ou viveu 3 anos dentro do nosso primeiro motorhome, que ele tinha 4 metros quadrados, a gente identificou muitos pontos de melhoria, né? Pô, a gente aprendeu, né, com os erros e acertos, né, o que a gente poderia melhorar numa segunda construção. E como a gente precisaria construir um carro para o frio extremo, que a gente sabia que a gente ia ter que encarar menos 50 graus de temperatura, a gente já usou uma matéria-prima muito mais tecnológica e onde não tem ferro, sabe? Porque a gente percebeu assim, quando você vive dentro de um espaço muito pequeno, você está respirando lá dentro, quando o material é feito de alumínio ou ferro metálico, né? Ele é gelado, então ele suava muito dentro do carro. Então a gente queria fugir do metal, né? Então a gente foi logo para um material chamado composite de vinicel, que ele é a base de fibra de vidro, são 2 camadas de fibra de vidro e dentro é espuma. E ele é autoestruturante. A cabine inteira é feita desse material. Ele não é um revestimento que isola, ele é a estrutura do motorhome. Ele é a parte estrutural e também isolante, né? Vamos dizer, o motorhome leve, ele pesa 5,5 kg metro quadrado, né? Então, se a gente multiplicar os 5,5 kg pelos quase 30 metros quadrados de material para construir o motorhome, nós estamos falando aí de máximo 300 quilos, né? Em comparação ao projeto anterior, quanto mais ou menos que economizou de peso? Tem ideia de quanto que era o projeto anterior? Mais de 50%, porque na verdade, assim, nós aumentamos o motorhome, porque o que a gente fez o nosso Defender 130, originalmente ele era cabine dupla e caçamba. Então nós tiramos a caçamba para construir o primeiro motorhome. Mas para o segundo motorhome nós desmontamos também a cabine dupla. Praticamente, mas o Land Rover é mais fácil porque a gente desmontou. A gente teve que cortar somente uma longarina embaixo. Mas a cabine dupla se manteve? Não se manteve. A gente ficou só com a cabine simples, que é a cabine da frente, né? Então, como ele era 4 portas, ele virou 2 portas e com isso nós ganhamos 1 metro de motorhome, né? O teto do carro original a gente tirou também e dali já começou o motorhome. Então, do carro original
é o chassi, o motor e toda a parte mecânica, né? Todo o trem de força, né? O capô dianteiro ali, os paralamas dianteiros, o para-brisa, as duas portas dianteiras e dali para trás foi tudo construído com Divinycell, né? Que é esse material composite que é fibra de vidro, 1,5 mm de fibra, 1,5 mm de fibra do outro lado e no meio espuma de PVC. E essa estrutura é autoportante, não precisa de ferro para estruturar. O material é extremamente rígido, extremamente forte, né? Eu vi vocês ontem fazendo teste no vidro lá, que ele tem aquela película contra-pancada lá. Como é que é o nome desse material? Da PS Max, né? E se você bater nesse Nossa película material... anti-vandalismo. Se você bater assim nesse nosso material, ele é tão forte ou mais, extremamente resistente, extremamente resistente. Então, não tem nada de metal nessa construção. Mas a grande sacada foi que a gente ganhou 1 metro. Quando antes era 4 metros quadrados, ele passou a ser 6 metros quadrados. Aumentou 25% a casa. Aumentou, exatamente. Nós tivemos um aumento muito grande de espaço, né? E a parte técnica ali da construção da casa, né? Vocês fizeram de uma forma bem simples. Acho que o fogão é a gasolina, não é isso? O nosso fogão é a gasolina. Para simplificar isso O fogão é a gasolina porque, sim, o mundo inteiro, para você encher um botijão de gás, é complicado, porque a conexão é diferente. Você vai para a Argentina, já a conexão, a bitola é maior, a bitola é menor. O Brasil, por exemplo, tem regras, né? Você não pode simplesmente encher um botijão de gás, né? Ele tem regras específicas, então a gente logo fugiu do gás. Fomos para a gasolina, nós compramos nos Estados Unidos. Na verdade, o primeiro fogão que a gente comprou foi até na Austrália, que é um fogão da Coleman a gasolina. E a gente bota pressão dentro de um botijãozinho e ele queima, na verdade, o gás da gasolina. Ele tem uma chama azul como se fosse de gás. É incrível. É uma tecnologia muito boa, que infelizmente não está no Brasil. Esse fogão... Ô Roy, e isso são detalhes relativamente importantes que enfim, quem vai viajar precisa se atentar, né? Quanto tempo demorou esse teu planejamento, apesar de você já ter uma experiência antes em viagens de moto e tudo mais, mas o que para quem, inspirando outras pessoas aí, né? O que é essencial a pessoa se atentar para planejar uma viagem dessa dimensão? É muito legal, uma pergunta bem inteligente, pelo seguinte, a gente fica pensando assim, né, e isso às vezes é um impeditivo para a gente viajar, né, a gente fica pensando, puxa, eu tenho que estar 100% planejado, né, eu preciso saber de tudo, o que vai acontecer, mas a gente percebeu que o planejamento real, ele acontece em viagem, né, nós nos planejamos, a primeira volta ao mundo, a gente nem sabia o que planejar direito. Mas eu acho legal a gente partir com uma ideia de onde a gente vai passar, né? Para a gente não ter que discutir a cada esquina se a gente vai para a direita ou para a esquerda, né? A gente já tem que ter uma noção, um norte, para onde a gente vai. O nosso planejamento, basicamente, foi a construção do carro, né? A aquisição dos equipamentos que a gente ia levar e uma ideia de onde a gente iria viajar. Porque depois a gente começou a replanejar, porque quando a gente começa a viajar é que a gente começa a encontrar muitos viajantes e a gente começa realmente a ter informação precisa das coisas. A gente começa a aprender muito, né? Porque antes de viajar a gente não sabe de muita coisa, mas a viagem é feita para a gente aprender, então não precisa ter aquele medo, né? Antecipado assim, puxa, eu preciso estar 100% planejado. Não, você precisa dar o primeiro passo que é partir. E dali sim que você vai ver que aquele planejamento que você fez em casa, ele não serve para muita coisa porque o planejamento real acontece em viagem. Você começa a conversar com tanta gente e essas pessoas vão te dizendo, ó, aquele lugar é imperdível, esse lugar é mais fácil de fazer o visto, esse lugar aqui você vai ter mais facilidade de cruzar o oceano, né, de contratar um despacho marítimo para o teu carro. Então, isso antes de viajar, você não sabe. Tanto é que quando a gente foi fazer a viagem pelo frio lá na Rússia, a gente não se preocupou em preparar o carro
tão bem, ou preparar nós tão bem com informações no Brasil, porque a gente sabia que o Brasil não é o local ideal para a gente aprender sobre o frio. Então a gente simplesmente deixou para planejar a nossa viagem para o frio nos países que lidam com o frio, que é Canadá e Estados Unidos, né? E a própria Rússia. Tanto é que no filme vocês viram ontem, né? Que nós fomos numa mecânica lá na Rússia preparar o nosso carro para o frio, colocar cobertores no motor, colocar vidro duplos. E a gente nem sabia na época, né, quando a gente chegou na Rússia, aqui ninguém ia saber como fazer isso, né? Ninguém ia O cara lá é saber, especialista, exatamente, né? Mas olha a coincidência, né? Eu estou comparando aqui o perfil do Roy com o teu, né? De empreendedor. O cara é paraquedista, viajante, empreendedor, qual que é o lema dele, né? Se joga. Arrisca, né? A questão do improviso. Constrói avião no ar, né? Né, exatamente. E é uma coisa assim de você, sabe, você vai definindo as coisas ao longo do caminho. Então as pessoas nos perguntam assim, quanto tempo de planejamento? Eu falo 4 anos e meio. Pô, mas eu não vou ter esse período para planejar a minha viagem? Não, mas espera aí, tem que entender. 1 ano e meio antes da viagem e mais 3 anos durante a viagem. O planejamento acontece durante a viagem. É a mesma coisa que abrir um negócio, né? Você geralmente vai planejar, fazer um planejamento para fazer a abertura do teu negócio, mas o planejamento real acontece quando ele já está aberto, quando você já está nesse teu negócio. Porque nada acontece igual como planeja muitas exatamente. vezes. Vamos fazer uma comparação com uma loja. Eu quero abrir uma loja da Land Rover, né? Beleza, nessa parte aqui, os meus gerentes podem passar, tá? Essa parte do planejamento aqui vai para a viagem. Vale, mas é muito legal isso, porque você vai fazer um planejamento para abrir a tua loja, mas quando o negócio começar, quando você abriu as portas, é que você vai perceber que você precisa replanejar, porque você vai perceber que a tua experiência vai começar a aumentar e você vai começar a se adequar, né? Tanto é que a nossa primeira... Foi muito legal isso. O primeiro plano, Adriano, que você tinha me perguntado lá no começo do podcast, né? Por que vocês não foram para os Estados Unidos ou até o Alasca na primeira viagem? Nós planejamos ir, mas nós replanejamos a viagem e... Quando a gente começou a viajar, a gente não tinha planejado, isso estou falando da primeira volta ao mundo, cruzar o Oriente Médio. Porque o Oriente Médio, o Irã, o Paquistão, para nós, ainda em casa, ainda no Brasil, era impossível viajar lá. Guerras, né? Perigo, pessoas armadas, homens-bombas, né? Esse era o nosso preconceito. E nós começamos a viajar, começamos a conhecer gente, conhecer viajantes, e eles falaram, o quê? Vocês não vão cruzar o Oriente Médio, né? Vocês precisam ir para lá, é um dos lugares mais fantásticos. Eu não falei há pouco que o Irã era um dos lugares que melhor nos recebeu na viagem toda? Então o que a gente fez? Deixa os Estados Unidos para uma próxima e vamos focar nesses lugares que seria mais difícil de a gente voltar um dia, que foi o Irã, o Paquistão, todo o Oriente Médio, a Síria, a Jordânia, Israel e também grande parte da África, que a gente pensava assim, a costa oeste africana é impossível, porque não devem existir estradas lá. Olha como a nossa cabeça é preconceituosa. Mas por quê? Porque eu estou falando em casa ainda, antes de ter ido viajar. E aí, isso é tudo questão de preconceito, né? E a gente foi viajar e chegamos na África e falando assim, conversando com muita gente, não, é possível. A gente encontrou viajantes que vieram do norte pela costa oeste africana. Por que nós não podemos ir no sentido contrário? E a gente trocava informações, figurinhas, pontos de GPS de locais possíveis de se dormir, locais melhores para conseguir visto e tal, e informações valiosas. E a gente falou, cara, vamos trocar os Estados Unidos e grande parte da Europa, que a gente queria ter destinado mais tempo para a Europa, mas a gente vai ficar mais tempo nos lugares mais difíceis de a gente voltar um dia. E Estados Unidos e Europa vai ser fácil para a gente voltar um dia. Tanto é que os Estados Unidos e Canadá e Alasca ficaram para uma segunda viagem, que foi a segunda volta ao mundo, e também a parte da Europa, leste europeu, Escandinávia, também nós destinamos para a segunda viagem, né? Então, é o replanejamento. Mas voltando a essa questão do planejamento,
a nossa viagem foi muito mais assertiva na segunda volta ao mundo, com aquilo que a gente tinha planejado de casa, do que a primeira volta ao mundo. Porque a gente já tinha mais experiência, né? A gente já estava na estrada, a gente já conhecia o mundo, entre aspas, né? Porque mesmo que a gente não tinha ido para a China na primeira viagem, a gente já tinha informações da China. Porque muita gente já tinha falado o que precisava para ir para a China, o que não precisava. E assim também para o Afeganistão e muitos outros países aí que não são tão comuns, né, de se viajar, né? Uma nota curiosa aqui, eu assisti ainda essa semana um vídeo de um casal viajando em direção ao Alasca, né? E eles fazem esse trajeto até Dead Horse, né? E no caminho eles reclamam muito da estrada, que a estrada é esburacada, que a estrada é complicada, que a estrada é difícil. E aí no filme tá você e a Michelle lá com uma cara de tédio, achando a estrada a coisa mais fácil do mundo. Tranquilo, né? Aí Ele isso sim, comentou né? isso ontem no cinema, né? E a Michelle, inclusive, comenta no filme, mas é que nós nos deparamos com alguns guias de viagem, né? Que, é claro, eles também fazem um pouco de marketing do Alasca, né? Os guias de viagem querem transformar como a última fronteira e eles fazem com que isso seja, apesar das distâncias que existem, né? Que é de certa forma inóspito toda aquela estrada, né, que vai para Dead Horse. Mas as estradas, elas são boas, elas não são pavimentadas porque o pavimento é muito difícil de se manter por causa no inverno, quando neva. É mais fácil de se manter uma estrada não pavimentada do que uma pavimentada, por causa do gelo, né? E então, por isso que eles não pavimentaram a estrada até lá, porque lá existe uma petrolífera, né? Muitos caminhões vão e voltam, né? Lá de Prudhoe Bay. Então, para nós, comparando as estradas do Alasca, por exemplo, com as estradas da Angola, do Gabão, Camarões, que a única estrada internacional que interligava dois países, eu me lembro, assim, ali entre o Camarões e a Nigéria. Gente, nós dirigimos o dia inteiro para fazer 50 quilômetros, barro, buracos, né? Era realmente... O defesa ficou nervoso aqui. Né? Mas era realmente 4x4, estradas de 4x4. Eu me lembro de uma história que nós passamos pelo Camarões, entre aspas, não tinha chovido, então, entre aspas, estava boa a estrada para nós. E nós passamos essa informação para uns europeus que estavam fazendo a viagem no sentido contrário. Eles ficaram 3 dias encalhados no mesmo local, porque simplesmente tinha chovido para eles e para nós não tinha chovido na mesma estrada. É a mesma coisa que acontece na nossa Transamazônica, né? Se a pessoa pega ela na época seca, é uma beleza cruzar. Mas quando chove, vira um desafio, né, que a gente gosta, né, que é o 4x4, enfim e tal. Sabe o que é legal? Eu tive a oportunidade de gravar com o Roy, acho que foi em fevereiro, se não me engano. Fevereiro ou março, comecinho de março, a gente gravou juntos. E eu acho que são tantas histórias que nenhuma do que ele falou hoje se repetiu. Você vai gravar 200 episódios. Exatamente. Você vai estar produzindo mais histórias. Roy, conta aí, pra quem não conhece. Essa eu conheço, bem provável que você também. Por que o nome Lobo do carro? Só complementando aquilo que vocês falaram, é interessante que eu quase não respondi nenhuma das perguntas que vocês me fizeram, né? Porque a conversa vai desviando e ela vai tomando outro rumo, que quando eu vou responder a gente já está falando sobre outra coisa, né? Mas é muito legal, né? A gente vai... O Lobo da Estrada, a Michelle conta isso muito bem, porque quando eu comecei a namorar com a Michelle, eu só escutava Sérgio Reis no carro, cara. Eu era um fã incondicional, né, daquele sertanejo raiz do Sérgio Reis. Eu ainda lembro hoje de todas as músicas do Sérgio Reis, né? E tinha uma música que se chamava Lobo da Estrada. Lá vai o Lobo da Estrada. É muito legal essa música, né? Então, por causa dessa música que eu cantava de cor, do começo ao fim, a Michelle também, talvez pela nossa convivência, e sempre tinha, na época, o CD, acho que até da fita e cassete, né? Naquela época, né? Os jovens de hoje em dia nem sabem, acho que o que é isso, né? Mas sempre tinha Sérgio Reis no meu carro, no Land Rover, tanto no 90 como no 110, né?
E daí, nada mais apropriado, né, do que dar o nome de Lobo da Estrada para esse nosso carro da viagem, que hoje todo mundo conhece como o Lobo, né? E muito legal, até eu vou fazer uma propaganda de um projeto futuro que nós estamos trabalhando. Nós estamos planejando, na verdade já está bem evoluído, nós vamos fazer uma coletânea de livros infantis para crianças de 5 a 12 anos. Todo feito assim, vão ser 5 livros, né, com aquarela e escritos para criança. E quem vai ser o personagem não vai ser o Roy ou a Michelle, vai ser o Lobinho, que vai ser o nosso carro, o Land Rover Lobinho, viajando o mundo e compartilhando os ensinamentos, né, com as crianças. Aquilo que ele vai aprendendo ao longo da estrada, ele vai falando para as crianças e ensinando as crianças que vão lendo os livros, né? Então tá aí, vai surgir o personagem Lobinho, que é um Land Rover Defender, mas com olhos, boca, com feições, né? Tipo, ele vai estar feliz, assustado, dependendo da situação que ele vai encarando aí pelo mundo. Olha aí que sacada para Land Rover, né? Porque é um projeto que vai fazer uma nova geração de landeiros aí no futuro, né? A gente está vendo aqui nesse encontro, são 5 dias, 6 dias de apaixonados pela marca reunidos aqui, falando sobre o assunto, né? Consumindo os produtos aqui, tudo em função dessa marca icônica, né? E você vem com um projeto desse que faz a nova geração chegar já pintando o carro ali, é fantástico. Parabéns. Hoje é sábado. Na quinta-feira nós estamos na fábrica, né, da Gelar, como a nova sigla e tudo mais, né? E aí o pessoal da fábrica foi apresentar que estamos aqui na fábrica da Gelar e tinha uma criança assistindo. Daí o menino falou, não, é a fábrica da Land Rover. Corrigiu. Ele falou. E aí, em outro momento, o apresentador foi falar alguma coisa sobre o Land Rover, sobre Defender, e ele falou... E aí o menino falou, coisas que só um Land Rover é capaz de fazer. E o menino de 6, 7 anos de idade. Então, é realmente um legado que vem sendo construído de geração em geração. E você já está construindo a Serena, né? Mas olha que interessante, Lucas, a gente está falando de crianças agora, né? O nosso filme, que vocês assistiram ontem, né? Desde que nós pré-estreamos ele em São Bento do Sul, muitas crianças já assistiram o filme. Lá. Assisti pela segunda vez ontem. O Adriano estava lá na pré-estreia oficial, né? Que foi a primeira vez. Eu já tive vários depoimentos de crianças de 5 e 6 anos falando assim, tio, esse é o filme mais legal que eu já assisti. Cara, vocês não fazem ideia como isso é de verdade, gratificante, né? Pra gente, né? Uma criança, exatamente, né? E a pessoa percebe que é de verdade o filme, né? Não é uma história fictícia que foi contada ali. São vocês mostrando o filme. Aí teve um outro depoimento de uma mãe, né? Que me encontrou em São Bento, que eles assistiram o filme também com os filhos deles, né? E daí um dia, em casa, né? O filho de 6 anos também chegou pra mãe assim, pô, mãe, eu queria assistir de novo aquele filme do gelo, da neve. Aí a mãe ficou pensando assim, puxa, mas que filme que é? Da Disney? Será que é da Disney, dos pinguins lá, né? Da Antártica e tal, né? E ela não sabia que filme que era, né? Puxa, mas a gente nem levou os nossos filhos no cinema para assistir dos pinguins lá. Não, mãe, do carro no gelo, andando por cima do rio, congelado. Ah, o filme Latitude 70, do Roy e da Michelle. E ela me encontrou numa fila de um restaurante por quilo lá em São Bento, que a gente costuma ir, e ela contou essa história. Nossa, eu achei simplesmente fenomenal. Quando vem das crianças é uma coisa real, né? Então, tá aí, é um legado, né? Que nem você falou. Embora os roteiros não tenham nada a ver, porque não é um filme de terror, é um filme de aventura, sabe o que me lembra o teu filme? Lembra da Bruxa de Blair? Lembro. Só que o teu filme é de verdade, porque qual foi o Lucas é jovem, eu acho que ele não pegou esse filme, né? Foi um sucesso estrondoso, um filme... Mas vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Só que depois eu descobri que ele era de mentirinha, né? A gente achava que era tudo verdade aquilo ali. Foi um filme de terror que alguns garotos fizeram, gravando com a câmera na mão e mostrando situações de medo. Não aparece nada no filme, mas fica com medo pela situação de medo que eles estão. E o Latitude 70 é uma história, de certa forma, que eu vi parecido, vi conexão, porque eles estão ali mostrando o que está acontecendo. Só que quando eles estão com medo mesmo. Quando eles estão felizes, estão felizes. Quando está chorando, está chorando. É legal essa realidade, o realismo que o filme transmite ali, né?
A gente viaja junto com vocês. Eu acho que o Bruxa de Blair, ele trouxe uma nova forma, né, de filme, né? Porque eles produziram um filme extremamente barato, com câmera na mão, câmera chacoalhando, né? E no caso, naquela época, principalmente, as câmeras eram muito paradas, não tinha aquela ação da câmera em si. E no nosso filme, mas aí não é uma coisa proposital, é uma coisa da dificuldade, né? Por exemplo, houve momentos que a GoPro estava presa em cima do carro, nós andamos em cima do rio congelado e nós tínhamos muita dificuldade, a menos 50 graus daquela câmera, a bateria durava muito pouco. Então, assim, existem até momentos em que tem neblina, chuva e intempéries, né? Ou voando no paramotor, o negócio chacoalhado, enfim. É uma coisa muito real que nós conseguimos mostrar. Esse é um ponto para valorizar aí quem vai assistir o filme, né? Porque não tem drone, né? Não tem drone. Como é que é a imagem? Tem imagens aéreas maravilhosas. Nós não temos drone, então as imagens aéreas são todas feitas do paramotor. Aliás, nós temos um livro fotográfico muito bonito também, que a capa do livro é feito eu voando na turbulência, 5 tentativas para decolar e eu não conseguia decolar no Cazaquistão, né? E consegui pegar o último fio de luz, assim, ainda fiz aquela foto. Parece que a luz está entrando assim naquela montanha e daí aquela virou uma das fotos preferidas da nossa segunda viagem e com certeza foi a foto escolhida para a capa do nosso livro fotográfico, né? Mas a história que tem por trás dessa foto, 5 tentativas de decolagem, um tombo de bunda no pouso, turbulência, medo, frio, a Michele no acampamento e eu voando super longe, então eu deixei ela sozinha numa imensidão lá, mas muito legal, assim, sabe? Cada foto nossa, aérea, tem uma história maravilhosa por trás, né? Ô Roy, desculpa, vai lá. Pode falar. É que você falou de novo na Michele e aí eu vou dar um relato meu aqui e eu queria saber a tua opinião. Eu acho que os melhores momentos do meu casamento, eu adoro viajar também, mas nem perto de fazer o que vocês fazem, as minhas aventuras são mais próximas aqui, mais curtas. Mas são as melhores fases da nossa vida, é aquela fase que a gente está ali a dois, viajando, curtindo o momento, o tempo, né, vendo a coisa passar e tal. Vocês ficaram aí 7 anos, 8 anos, sei lá, juntos dentro do carro ali, 24 horas por dia, dormindo, acordando e tal. Nunca chamaram vocês para dar coach de casal, alguma coisa assim? Fala um pouquinho dessa relação de casal aí, como é que é? Melhora? O que você fala aí para quem não tem o hábito de viajar, ficar tantas horas aí junto com a esposa numa jornada dessa? São 6 anos e 2 meses no total, né? Dá 2.230 dias. Só de viagem. A gente já está junto há 20 anos. 20 anos, E até um pouquinho mais do que isso já, desde que a gente começou a namorar e tal, né? Mas a gente até escreve no nosso primeiro livro sobre isso, né? Porque não é fácil. A gente acaba tendo que fazer papel não só de namorado ou esposo, né? Mas de irmão, de pai, de amigo, né? Porque sócio, exatamente. E às vezes as coisas até se confundem um pouco, né? A grande vantagem é que, por exemplo, em casa, né? Se houvesse uma briga entre o casal, um vai para um lado, o outro vai para o outro, né? Eu vou... No carro, um olha para o lado, outro olha para o outro. Não tem muita coloca uma cortina virtual ali, né? Um olha para um lado, outro olha para o outro. Mas daqui a pouco um vai precisar do outro, porque a Michele não vai ter as irmãs dela para recorrer, né? Ou a mãe, ou as amigas, né? E eu não vou ter os meus amigos, meu pai, meus irmãos também a recorrer. Então, daqui a pouco um vai precisar do outro, né? Então, as nossas brigas duravam menos tempo. Quando nós brigávamos, ainda quando éramos namorados, antes de vivermos juntos, né? Às vezes a briga durava tempo, durava dias, né? Que um não se falava e tal, aquela coisa, né? De casal jovem, né? Ali não. 15 minutos... É o tempo do próximo xixi, né? Porque ela vai ter que pedir para parar. Exatamente. Ela vai ter que pedir para eu parar, ou eu vou ter que pedir para ela fazer uma anotação, ou me alcançar a câmera fotográfica, e as coisas já precisam voltar ao normal, né?
Então é super interessante. Mas também assim, é o desejo de que a coisa continue bem, né? De ambos os lados, né? A gente quer que a coisa perdure, né? E que a viagem perdure e que a viagem chegue ao fim, né? Porque a gente conheceu histórias de casais que viveram a vida inteira deles juntos. Aí se aposentaram e decidiram. Só que, na verdade, na vida normal deles, um ia trabalhar num lado, outro ia trabalhar no outro, se encontrava para almoço, se encontrava na janta. Muitas vezes olha lá, né? E olha lá, exatamente, né? Aí quando os dois se aposentaram, compraram um carro, eles são europeus e foram viajar até a Índia. Eu acho que foi no Irã que eles se separaram, eles não conseguiram nem discutir quem ia ficar com o carro. Cada um foi para um lado e o carro ficou abandonado. Pensa, né? Então, assim, tem que ter um pouco de preparação, mas tem que querer muito, sabe? É que, de repente, começar aqui viajando numa viagem mais curta, né? Ficar ali uns 15 dias e tal, experimentando isso, depois faz essa jornada mais distante, né? Porque existe um ditado, né? Não existe forma melhor de conhecer uma pessoa do que em uma viagem, né? O teu melhor amigo, se você for viajar com o teu melhor amigo, 10 dias é uma coisa, 30 dias é outra. Mas sabe onde que eu percebo isso? Nos grupos de motociclista. Eu curto também esse estilo de vida aí. E vários amigos compram a moto como uma desculpa para sair no final de semana sozinho, sem esposa. Pô, eu já fico a semana inteira trabalhando, correndo, focado lá, né, na nossa jornada diária. Chega no domingo, eu quero convidá-la para sair, para andar de moto comigo. E eu vejo que tem muita gente que faz o contrário, faz isso como um escape, né, para não compartilhar, como um refúgio. É o inverso, né? É perigoso, né? Bom, Roy, pra gente encaminhar pra reta final do nosso podcast aqui, a gente fala que passa rápido, né? Eu tenho uma última pergunta depois, mas vai lá, encaminha aí. Então, tá bom, vamos lá. Então você vai se encerrar. Vocês estão se preparando agora para a próxima viagem, né? Saem poucos meses aí. E agora com um chaveirinho junto, né? A Serena já nasceu com o DNA aventureiro aí. Como é que tá sendo essa preparação, tanto vocês, e agora vai ser completamente diferente do que as duas primeiras vezes, porque a Serena estará junto. Como é que vocês estão lidando com isso agora? Nós queremos viajar final do ano agora, final não, outubro nós queremos fazer uma viagem de 6 meses com a Serena, 6 meses e meio com a Serena pela Patagônia. Não vai ser uma viagem de volta ao mundo por enquanto, né? Mas vai ser uma viagem muito legal porque a Serena, ela olha as nossas fotos, ela olha os nossos vídeos e ela não se vê lá, né? Papai, onde eu estava, né? Esse roteiro você não tem com a Michelle, né? Você não chegou aí. Não, com a Michelle não. A Michelle não foi ainda para a Patagônia. A Michelle ainda não foi para a Patagônia, né? Então a gente quer fazer uma viagem realmente de família, focado muito na Serena. A gente quer que ela tenha a oportunidade de viajar, né? Já que a gente já teve tanta oportunidade, a gente quer dar essa oportunidade para ela de viver dentro de um carro. A gente já fez uma viagem de 3 meses pelo Brasil com ela, vivendo dentro de um carro, mas a gente quer explorar isso um pouco mais, né? Realmente estar acampando, vivendo a natureza e tal, né? E muitas pessoas nos perguntam, principalmente com a questão da escola, né? Nós estaremos 100% legais ainda nessa questão, porque o tempo que a gente vai tirar ela da escola, a gente vai sacrificar um pouco esse ano, um pouquinho o ano que vem, que são os 25% legais que a criança pode faltar no ano letivo, né? Ela pode faltar até 25%. Então a gente vai tirar 25% esse ano, 25% ano que vem, e ela vai continuar matriculada na escola, mas nós vamos... A professora vai nos passar o material que ela daria né, que ela vai continuar dando aula, ela vai semanalmente passar e nós vamos nos transformar os professores, né? Então, 1 hora por dia a gente vai destinar para ela aprender a ler, a escrever, a fazer contas, e a gente vai continuar com as aulas com a Serena. E aí vai ser um homeschooling presencial. Exatamente, vai ser uma espécie de homeschooling, não legalmente homeschooling, porque ela vai continuar matriculada numa escola normal, mas nós vamos ser os professores dela, e vai ser uma coisa muito legal, né? Porque
eu e a Michelle vamos voltar a aprender a ter olhos de uma criança, né? Que é muito diferente de um olho já com expertise de viagem, né? Então a gente vai ver as coisas nos olhos da Serena. Vai ser uma coisa muito legal. Bom, tem, Roy, um pensamento, tá tentando lembrar aqui de quem estiver assistindo aí, deixa nos comentários pra gente o autor, que diz que você nunca entra no mesmo rio, né? Partindo do pressuposto que aquela água passa, né? E aquela energia se renova a todo instante. Eu vou um pouquinho mais além, filosofando aqui, penso que a gente também nunca vai ser a mesma pessoa quando revisita um lugar. A gente muda com as relações, com aquelas pessoas que a gente conhece ao longo da nossa jornada, né? Depois de ter conhecido tantas culturas, assim, tantos países, né, ter passado por tantas histórias diferentes aí, o que você sente que mudou no Roy, que agora vai encarar a Patagônia com outros olhos aí? Como que você parte para mais uma jornada transformado? Como que você sente que isso afetou a tua vida? É interessante isso aí, né? É claro que a gente vai cada vez se tornando mais experiente, né? Com tudo na vida, né? Nós vamos crescendo, nós vamos experimentando um pouquinho de cada e a gente vai evoluindo como pessoa, né? Mas eu acho assim que o que a gente procura manter é o espírito simples de viagem, né? Continuarmos sendo pessoas simples, né? Vivendo do simples. Isso eu acho que a gente tenta não mudar, né? Apesar de que a gente evolui, mas assim, a simplicidade, eu acho que a evolução está aí, né? Existe até um ditado, né? Que a simplicidade é o último degrau da sabedoria, né? Eu acho que a evolução está nisso, de a gente aprender que a gente consegue viver com pouco e viver feliz, né? Eu acho que isso que a gente procura cada vez evoluir mais, né? Então, na Patagônia agora, a gente quer viajar menos quilometragem por dia e viver mais cada lugar que a gente passa, enxergar pequenas coisas, de repente olhar com um pouco mais de atenção para aquele rio que você falou, né? Puxa, procurar as belezas de cada local que a gente vai. E nisso eu acho que a Serena vai nos ajudar muito. Porque a Serena para enxergar uma flor, coisa que às vezes a gente pisa em cima, né? E essa simplicidade a gente quer resgatar através da Serena, né? Então, eu acho que é buscar a simplicidade, né? Você sabe que, Adriano, que você falando, quando você estava formulando a tua pergunta, veio uma coisa que eu aprendi com o Silvestre Campi, que é um cara que eu admiro muito, 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 que fez parte agora do nosso filme, ele foi o diretor de produção do nosso filme, que é um viajante de carteirinha, é um cinegrafista aí de 35 anos de experiência, né? E ele me falou uma coisa que foi naquele dia que você foi na pré-estreia do nosso filme. Ele falou, Roy, aproveite ao máximo a pré-estreia do teu filme, que isso vai ser, que a emoção do teu primeiro filme é uma vez só. Você nunca vai conseguir fazer novamente um primeiro filme, porque o segundo já vai ser diferente, já vai ser com mais experiência, já vai... A emoção atrás da câmera, aquela emoção que a gente conseguiu demonstrar nesse primeiro filme que a gente estava falando, a Michelle chorando na câmera, dificilmente a gente vai conseguir ser tão real, tão, sabe, num segundo filme. Porque a gente já vai um pouquinho com uma visão um pouquinho mais profissional, com um pouquinho mais de experiência. Com um olhar de cineasta. Com um olhar de cineasta, que nós não tínhamos na primeira vez. Então, sabe, mas acho que a gente sempre tem que tentar ser o mais real possível, né? O mais simples possível, para que a gente aproveite melhor, né? É até difícil essa pergunta, assim, você me pegou agora nessa... Mas é uma coisa legal. E o Silvestre me falou assim, nunca se esqueça, Roy, que você só vai conseguir lançar um primeiro filme. E é a mesma coisa do primeiro livro. Só existe um primeiro livro. Só existe uma primeira viagem, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo as nossas primeiras experiências. Né? Legal. Muita sabedoria, né? Igual eu falei, né? Pode regravar mais 10 episódios aqui que a gente nunca vai ouvir uma história repetida, né? Bom, Roy, gostaria de te agradecer pela tua participação aqui pela segunda vez no podcast, né, no Motor e Mentor. Adriano, meu co-host aqui, foi super bem, a estreia foi boa. Está convidado para os próximos. Já convidado não, está
convocado para os próximos, não tem escapatória. Muito obrigado, Roy, mais uma vez. É isso aí, gente. Vamos terminando por aqui nosso terceiro episódio aqui da série Land Rover Brasil 2024, em parceria com a Jaguar Land Rover Austin. E é um momento muito especial porque, como vocês puderam perceber agora no finalzinho aqui, o pessoal falando no microfone, são quase 500 carros reunidos aqui em Campos do Jordão. A cidade está tomada de Defender, todos os restaurantes têm um carro parado na frente. Tá muito bonito de se ver e poder presenciar isso aqui de perto e conhecer histórias incríveis como a do Roy. É um momento ímpar na carreira de todos nós por aqui. Nos vemos em breve, seguimos acelerando e tchau, tchau.